Olá, caros amigos. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de solidariedade. Solidariedade, que é o sentimento verdadeiro de ternura, piedade pelos que sofrem, pelos desprotegidos ou injustiçados, por aquele que está passando por algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Nos dias de hoje, será que somos pessoas solidárias? Qual a contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento deste sentimento? A solidariedade vem se definir, sobretudo, pela prática de nossa ação com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda através da cooperação ou assistência moral que se manifesta ao outro. Em qualquer circunstância, boa ou não, e jamais esperando nada em troca, pois nada escapa aos olhos do Criador. E hoje, como está agindo a nossa sociedade? O que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade, o individualismo, ou, conforme diz o ditado popular, cada um por si, Deus por todos. E isso está ocorrendo porque nós ainda não sabemos pensar e agir coletivamente. Valorizamos muito mais os próprios interesses, esquecendo da coletividade. Foi dessa forma que Allan Kardec, lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, do planeta Terra? E a resposta é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreender onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cores. Ele ensina aos homens a grandeza da solidariedade que deve nos unir como verdadeiros irmãos. O francês Léon Denis, lá no século XVIII para XIX, ele foi um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte e o desencarne de Allan Kardec. Ele argumentava que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos pelo destino comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são os resultados dos nossos erros coletivos lá no passado. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte e ter a responsabilidade e o dever de trabalhar para o melhoramento do progresso do nosso planeta. A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais do que qualquer outra coisa. Nos ensina as origens e o fim, mostrando que somos ligados à solidariedade das ações do passado, presente e futuro. Nos ensina que não há deserdados nem favorecidos, que cada um é filho das suas próprias obras. Nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, são consequências do passado ou dos nossos atos desta mesma existência, onde se aprendem as virtudes e os grandes deveres. Ancorado a esse sentimento de solidariedade, também no Livro dos Espíritos, na questão 789, Kardec pergunta mais uma vez: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, unidos, formando uma única nação? Não. Seria quase impossível, visto que da diversidade dos costumes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriados a esses costumes próprios das diversas nacionalidades e das suas necessidades. A caridade, porém, desconhece latitude e não distingue a cor dos homens, quando que por toda parte a lei de Deus vem servir de base à lei humana. Os povos participarão então entre si e brotará a caridade. Só assim viverão felizes e em paz. E a nós? A nós cabe nos conscientizar de tal realidade, começando a nos sentir imbuídos pelo trabalho de aprimoramento dos nossos deveres para com todas as criaturas. Desta forma, a natureza e os animais também são incluídos.
fazendo dilatar a necessidade da construção de um alicerce fortemente estruturado na igualdade, na fraternidade e da solidariedade. E é com esse sentimento que iremos identificar, reconhecer as dificuldades ou as necessidades do outro e, consequentemente, a boa vontade para a cooperação, nos habilitando a sairmos de nós mesmos e colaborando e nos sentindo no lugar do outro, deixando o nosso egoísmo de lado. Nosso planeta vem passando por mudanças, são catástrofes, em alguns lugares secas, tempestades, cataclismos. E é nesse momento que devemos parar e olharmos para dentro de nós mesmos e perguntar: por que está acontecendo tudo isso? O que devo fazer? Onde e como eu devo mudar? Parece que sempre o meu problema é maior do que o outro. Reclamamos muitas vezes do cisco no nosso olho e não percebemos que muitos nascem sem ver a luz do sol. Reclamamos do nosso alimento na mesa e esquecemos que muitos seres humanos sobrevivem da nossa sobra, do alimento recolhido nas latas de lixo, que ainda milhares de pessoas morrem por ano por não ter o que comer. E no meio de tudo isso, onde está a nossa vontade da mudança, a nossa fé? Esse é o momento de elevarmos e direcionarmos o nosso pensamento ao Criador. Elevarmos o pensamento a Jesus e dizer que somos capazes de superar, de passar pelas dificuldades, pois Deus jamais dá o fardo desproporcional ao filho que não possa carregar. Nós ainda não despertamos para entender que as dificuldades vêm para nos fazer crescer, evoluir, mudar a forma de agir é o primeiro passo. Pois muitos só se lembram de Deus nos momentos que aparecem os problemas, as aflições, as dores. Quantos de nós no dia a dia esquecemos de ativar o sentimento do agradecer, a gratidão pela oportunidade da vida, de respirar, de andar, de ter um lar, uma família, um trabalho, gratidão pela chuva que molha a terra e abastece lagos e rios, pelo sol que é a energia que ilumina todos sem distinção. A importância de agradecer tudo o que nos acontece. É através da gratidão que mostramos que estamos dando o primeiro passo para a nossa própria evolução. Lapidar esta essência moral é fazer o bem para nós mesmos. Quando ativamos esse sentimento, despertamos o sentimento de solidariedade. Se estamos encarnados aqui no planeta Terra, é porque ainda temos que evoluir muito e a nossa missão é seguir em frente. Tudo é aprendizado. Somos espíritos imortais e voltaremos aqui no planeta Terra a reencarnar quantas vezes for necessário até que aprendemos as leis divinas. E diante das dificuldades da vida, devemos agradecer por esse aprendizado. O destino do amanhã, meus amigos, é construído hoje, suportando as provas com resignação, jamais deixando de agradecer. É lapidar a nossa capacidade de aprender, mesmo com os erros. E o caminho para a evolução? Jesus já nos deixou os seus ensinamentos há mais de 2000 anos atrás no Evangelho. E agora, com a luz do Espiritismo, tudo fica mais claro e entendível. Amar, sermos caridosos, exercitar a nossa capacidade de perdoar. Perdoar e perdoar. Mas isso só funciona quando realmente fazemos com que o real sentimento de amor e solidariedade aconteça. E quando nos deparamos com alguma dificuldade, devemos pensar: e se ali estivesse Jesus, como que ele iria agir? Queridos amigos, esse é o momento da mudança, de começarmos a trabalhar a nossa reforma íntima, na forma do pensar e do agir todo momento. Quantas famílias que não sentavam mais juntas para ter uma refeição? Quantos pais que não contavam mais histórias para os seus filhos, que não se reinventavam em ter a oportunidade de sentar ao lado da cama, junto do seu filho e fazer uma oração? Nesse momento de isolamento, como está fazendo falta um abraço verdadeiro? Sejamos mais fraternos, meus amigos, com nós mesmos, refletindo tudo o que estamos fazendo e buscando pôr em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É o momento, sim, de sermos solidários com aqueles que estão ao nosso lado,
começando dentro de casa, com os nossos filhos. A melhor prática é o nosso exemplo. O exemplo do amor, da caridade, da fraternidade, como nós já viemos falando aqui. Caros amigos, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Paz no coração e lembramos que nunca, jamais estivemos sozinhos ou desamparados, pois Jesus está no comando do planeta Terra. E sejamos com Deus, com Jesus. Um forte abraço a todos e que assim seja.